espetáculo que a gente vai tentar dar conta desse momento, que é redemocratização constituinte. Então, isso significa fim da ditadura do Estado Novo. Depois de muita pressão popular, tá se saindo desse momento aí da ditadura do Estado Novo. E Marighella vai se eleger deputado constituinte pela Bahia nesse período. Mas, enfim, logo em seguida vai se cassar os mandatos dos deputados, né, dos deputados do Partido Comunista, e o Marighella vai nessa leva aí também. Mas é nesse momento do espetáculo que nós apresentamos a Clara Scharf. Vocês sabem que o Marighella no espetáculo está representado pelo Xangô. Há uma fusão, né, lá desde o nascimento do Marighella, onde ele, né, vai ter esse grande nascimento lá, saindo do ventre da Iemanjá, da grande orixá mãe. Ele vem como orixá da justiça. Então a gente faz todo o tempo essa mistura. Marighella, Xangô. Marighella, orixá da justiça. E a Clara Scharf, quando aparece, ela surge como Yansan, né? A orixá guerreira. Então ela surge gigante, em pernas de pau, e a gente faz então definitivamente essa relação. Então fica lá o casal, né? O casal, os companheiros, Clara e Marighella, né? Xangô e Yansan. E quando a gente foi, né, pensar como é que seria essa aparição, e a gente decidiu que o texto de apresentação da Clara ia ser um texto da Sara, personagem do Terra em Transe, que é um filme, um dos tantos filmes geniais do Glauber Rocha. Tem, enfim, entre tantas coisas interessantes para se falar do filme, eu acho que tem algo que me chama a atenção, que é uma espécie de fluxo poético, né, que está presente em todo o filme. E é interessante pensar que esse fluxo poético, bem marcante no filme, ele também dá conta, de certa forma, do fluxo de consciência desse personagem, que é o protagonista do filme, que é também um poeta, né? E o texto da Sara é um texto lindíssimo, né? Que ela fala sobre estar na rua, ela sabe sobre estar na luta, ela fala sobre ser presa, ser torturada e voltar para a rua, levando mais um cartaz. Então, traz de certa forma, para uma mulher comum esse lugar de luta, né? E liga esse lugar de luta com a orixá guerreira, né? Então, é muito bonito ela terminar dizendo que não, né, que outra felicidade ela pode querer que não seja viver entre pessoas solidárias e felizes, né? Esse é o ideal, viver entre pessoas solidárias, viver entre camaradas, né? Então é uma cena bonita, é uma cena imagética também, porque a nossa Yansan é gigante, né? São as duas figuras de perna de pau que aparecem, esses dois figurinos gigantescos, né? Foi criar essa grande mãe Iemanjá azul, com uma máscara bem bonita, inspirada nas máscaras africanas, e aí vem essa Yansan vermelha, né? Com muitas contas coloridas, né? E tem uma coisa bonita do processo, que é quando eu estava pensando como é que ela poderia entrar em cena, a Beatriz Brito, que foi atuadora do Ainós e tem sido uma colaboradora nos processos de pesquisa, ela cantarolou para mim uma canção que em algum momento de espetáculo do Ainós ela cantava. E a partir desse canto eu então organizei isso para a entrada da Yansan, né? Amalodé, laie, laie, batolodé, laie, laie. Isso foi a partir de um canto que a Beatriz Brito cantou ali no ouvido. Então, coisas bonitas para lembrar de um processo fantástico de descobertas. Cela imunda com ratos mortos, me deram choques elétricos e me serviciaram e me libertaram com as marcas. E mesmo assim, eu levei o meu segundo, terceiro e sempre
cartazes e panfletos. E nunca os levei por orgulho. Era uma coisa maior. É em nome da lógica. A lógica dos meus sentimentos. E se for uma casa, os filhos, as ambições normais de uma mulher normal. Mas de que outras? Ambições individuais. Eu posso falar que não seja a da felicidade de viver entre pessoas solidárias e felizes. No campo da arte, de ânimo, livre, sobrancelha e forte, tudo farei por ti. Sei a mente, farei a própria sorte, para que eu possa um dia levante, dominadora, em breve do transporte, que minha estrela é pura, em toda parte, por maior risco, em que a saudade se pode, pirati andando e que tal fazem suma, que não exista força humana alguma, que essa paixão embriagadora dore, e que eu pudesse torturado foi, possa feliz e diferente a dor, morrer sorrindo ao curador. Não ficarei tão só no campo da arte. Essa cena tão alegre, tão colorida, tão vibrante, se refere a um período na vida do Marighella e na vida do nosso país, um momento de efervescência, de grandes conquistas, na verdade democráticas, e por isso a gente procurou fazer uma cena que fosse com muita energia, muita vibração e muitas referências próprias da cultura brasileira. Ela consiste no poema que se chama Liberdade, musicado pelo Johann Alex de Souza, mas é interessante que toda música ela não cita liberdade textualmente, mas ela fala da relação com a liberdade, o que é essa busca constante e o que se faria e o que é preciso fazer pela liberdade. Justamente por se referir no nosso espetáculo a esse período de conquista de liberdade. Ou seja, se refere ao período posterior à prisão do Marighella, quando ele foi preso a primeira vez e ele ficou um tempo em Ilha Grande, em Fernando de Noronha, e é o momento em que terminou a Segunda Guerra Mundial e o Partido Comunista foi legalizado. Então é um momento de grande efervescência para esses militantes políticos do Partido Comunista, pois eles puderam pela primeira vez ser eleitos. Prestes foi eleito senador e Marighella foi eleito deputado federal. Então, justamente busca mostrar essa efervescência desse momento e também da busca que foi nesse momento por justiça social por meio de uma plataforma legal que estar junto, brigando no parlamento por justiça social. E
Então a liberdade é isso, a liberdade tem essas referências também muito coloridas. É a primeira vez que aparece essa menina toda de branco com um balão que pra gente, que a gente chamava de menina balão e que significava pra gente justamente essa relação com a liberdade, com essa busca por algo que é tão essencial para todo ser humano. E é a primeira vez que ela aparece, é a primeira vez que aparece o elemento da bicicleta, que também foi um elemento com o qual a gente procura jogar em diversos momentos. A menina balão em outros momentos vai estar cerceada, e aí justamente essa relação da liberdade cerceada, depois no período do regime militar, mas esse é o momento da festa e da alegria. Então, justamente pensando a questão, o Marighella falava assim: não ficarei tão só no campo da arte, ânimo firme, sobrancelha e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te, serenamente alheio à própria sorte, para que eu possa um dia contemplar-te dominadora em férvido transporte. Direi que és bela e pura em toda parte, por maior risco em que essa audácia importe. Queira-te eu tanto e de tal modo em suma que não exista força alguma, que essa paixão embriagadora dome e que eu por ti, se torturado for, possa feliz e indiferente à dor morrer sorrindo a murmurar teu nome. É uma declaração de amor à liberdade. É a vida, né? Não é a vida, é a morte. E essa cena, né, que era a cena de amor entre o Carlos e a Clara. Quando a gente pensou no roteiro, onde que ela poderia entrar, nós decidimos colocar ela justamente a cena anterior à cena do golpe. Antes das pessoas verem os gorilas, antes das pessoas verem esse carro metálico de guerra, elas tinham uma cena de amor, que era protagonizada por dois palhaços, né? Carlos e Clara, então, foram convertidos em palhaços. E era uma cena muito divertida, vivaz, pícara, ela era maliciosa e tinha gerava uma empatia enorme no público. E a gente compreendeu que colocar ela antes do golpe era dar mais força para as imagens duras, metálicas, violentas que viriam depois com a cena do golpe e naquela sequência adiante. Então, ela tinha uma função estratégica no roteiro e na dramaturgia. E para fazer essa cena, nós construímos uma dramaturgia que foi composta por fragmentos de poemas do Marighella. Vou fazer aí uma janelinha. Há um momento, enquanto a gente está pensando no fazer e pesquisando, ainda antes de ir para a cena propriamente dita, nós encontramos a Clara Scharf, grande companheira de Carlos Marighella. E ela teve uma conversa deliciosa com a gente, contou muitas coisas sobre o Marighella e sobre a relação dos dois, sobre a vida na clandestinidade, enfim. E a certa altura ela perguntou o que nós tínhamos sobre o Marighella. E aí ela disse: vocês não têm esse poema, esse livro de poemas? E a gente disse: não, nós não temos. E foi um presente fundamental para a dramaturgia do Marighella, do nosso espetáculo. Quem vê a peça sabe lá o que tem, sabe quantos poemas de Carlos Marighella estão citados ali. Na verdade, isso é o fio de toda a narrativa do nosso espetáculo quase musical, né? E foi fundamental, então, esse livro foi um grande presente. E para essa cena nós fizemos, então, esse recorte de vários poemas. Ele fala sobre tudo, é um livro que tem poemas de uma vida inteira de Carlos Marighella. E há um momento em que há poemas eróticos. Então nós recortamos esses poemas para construir o diálogo entre esses dois palhaços, Carlos e Clara. Então, alguns dos poemas, eu vou dizer aqui os nomes, tem um poema que chama Seios, tem outro poema que chama Momento Fugaz, tem um outro que chama A Uma Índia, e nós terminávamos a cena com um poema chamado Exortação. E eu vou ler para vocês, é um poema curtinho. Ao ver-te os lábios súplices,
abertos, na ânsia de pedir mais outros beijos, possa eu, com os lábios sequiosos, exaurir a seiva do teu ser. E com o mesmo ardor desta paixão, tu sorvas do meu ser a força viva. Esgotemos um ao outro a taça do viver, e que depois de mortos de amor, possamos, pelo amor, de novo renascer. E a cena terminava com essas palavras. Era uma cena deliciosa de fazer e algumas vezes ocorreu, por conta dessa grande empatia que o espetáculo tinha, e sobretudo essa cena, de essas pessoas que são personagens da vida real, que vivem na rua, eles montarem nesse triciclo, né? Nós saíamos de cena também, assim como chegávamos, saíamos de cena levados pelo triciclo. Muitas vezes eles montavam no triciclo e fugiam do golpe, né? Junto com o Carlos e a Clara. Enfim, boas lembranças, e dessas lembranças que fazem a gente recordar por que é que nós não queremos sair da cena na rua até os últimos minutos das nossas vidas, né? Essa delícia de estar no espaço público, comungando com essa plateia que não entra na sala de espetáculo. A taça do viver. E depois! Eu disse depois! Depois de mortos de amor! Possamos, pelo amor, de novo renascer! Olha. Como? Cena que nós chamamos de resistência, bem no momento inicial da cena, o público assistia pela primeira vez à entrada da personagem Marighella, dividida em dois. Então eram dois atores, um representando Marighella jovem, que aparecia desde o início da encenação, e agora acompanhado pelo Marighella velho. É um momento que historicamente nos remete a maio de 1964, quando, perseguido pela polícia, Marighella entrou num cinema no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e lá resiste aos policiais. Acaba recebendo um tiro no peito, é espancado e finalmente preso. A sua resistência transformou essa prisão em um ato político que teve uma grande repercussão no país todo. A partir daí, ele vai pregar a resistência à ditadura. Marighella se dá conta que não há outra forma de luta que não seja se armando para resistir a esse tipo de governo fascista, autoritário, que tinha tomado de assalto o poder no país. Os brasileiros estão diante de uma alternativa! Os brasileiros estão diante de uma alternativa! Resistem! A situação criada com o golpe de 1º de abril! Ou resistem!
o golpe de 1º de abril ou se conformam com ela? Ou se conformam com ela? Conformar-se é no mínimo viver de joelhos. Conformar-se é no mínimo viver de joelhos. Sofrer humilhações sem fim. O conformismo é a morte. Deixe preso por ordem do delegado! Espreme. Vai lá. Eu não me entrego, não! Eu não sou passarinho pra viver lá na prisão! Eu não me entrego, não! Não me entrego ao tenente! Não me entrego ao capitão! Eu só me entrego na morte, de marabelo na mão. Se entrega, Curisco! Mais fortes são os poderes do povo! Do povo! Não havia outra alternativa, então. Era lutar ou se conformar. E para Marighella, já nos seus escritos, logo em seguida, depois de sair da prisão, ele afirma: o conformismo é a morte. E então, de uma forma alegórica, a gente mostrava o orixá da justiça, o Xangô, que passava para os dois Marighellas as suas machadinhas. Havia o cerco, então, dos gorilas, que representavam os militares, representavam a ditadura, e, de uma forma coreografada, essa luta de resistência do Marighella até a sua prisão, até que um tiro o abatia. Essa arma que era entregue ao gorila Mor era entregue pela águia estadunidense, representando as forças estrangeiras que estavam por trás do golpe militar. Em todo esse teatro-dança se utilizava a canção final do filme do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi um filme que estreou dias antes do golpe e era
era a cena onde o Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, atingia o tiro mortal contra o cangaceiro Curisco, que brandava o grito que mais forte são os poderes do povo. Então a gente trazia essa ideia da cena glauberiana, dessa estética glauberiana que estava presente em todo o espetáculo, também nessa cena mais explicitamente. A partir daí, então, o jovem Marighella sai para dar lugar ao Marighella velho, que em seguida vai aparecer vestindo as roupas de Xangô para liderar a resistência armada ao governo ditatorial. Da República Federativa do Brasil, ouvindo o Conselho de Segurança Nacional, considerando que o governo da República não pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ele trabalhem, tramem ou ajam, resolve editar o seguinte: o presidente da República, no interesse nacional, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos. A suspensão dos direitos políticos, com base nesse ato, importa simultaneamente em proibição de atividades ou manifestações sobre assuntos de natureza política, aplicação, quando necessária, das seguintes medidas: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares. O presidente da República poderá decretar o estado de sítio e prorrogá-lo. Fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional. Brasília, 13 de dezembro de 1968. A ditadura pode até ter iniciado ali em 64 e ido até 85, mas a partir ali do 13 de dezembro de 68, né, com a assinatura do Costa e Silva, do presidente Costa e Silva, é que ela, me parece que ela toma forma, assim, o imaginário que as pessoas de fato lembram, que é quando tem essa radicalização da repressão, né, com o AI-5. Essa repressão muito mais forte em cima de qualquer movimento ou qualquer indivíduo que tivesse uma posição divergente do governo. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM prendeu, o DOPS torturou, o deputado cedeu, a linha dura vetou, a censura proibiu, o governo... E na cena, terminando a cena anterior, então a roda ela tá cheia de fumaça, e do carro, né, esse carro da repressão, é proclamado o AI-5. A gente reproduziu o AI-5, e então tu tem os gorilas andando pela periferia da roda, cuidando das pessoas, investigando, ver se ninguém sai fora dos padrões que o AI-5, né, das regras que o AI-5 coloca. E então eles saem. Quando eles saem, na própria periferia mesmo, junto com quem está assistindo, a gente tem esses atuadores com jornais enormes, e eles começam a dar as notícias, né, em forma de uma canção, cantada na capela, sem instrumentos, que é um poema do Carlos Marighella chamado País de uma Nota Só. Falar uma coisa rápida dessa música, que ela foi criada pela oficina de teatro de rua, arte política, pelo pessoal que fez essa oficina, acho que um ano e meio antes da gente começar o processo do Amargo Santo. Repercute o tom de uma
Então essa melodia foi criada lá, e com o Alex a gente criou um corpo maior para ela, foi gravado em estúdio, ele fez um arranjo, né, para que quando saísse no carro-som ela saísse trabalhada, com um instrumental. E então ela sai no carro. Para mim, pessoalmente, é como se a denúncia, o final ali, fosse apropriado pela própria ditadura, que agora usa como uma regra, anunciando, né, esse país de uma nota só. Então os gorilas com a esfera, eles voltam para frente da cena, né, começa um cortejo, aí tem um outro gorila e um rato que vai torturando mais 2 atuadores, então começa um grande cortejo, e o espetáculo que antes estava num ponto se dirigia a outro. E isso para mim tem vários significados, né? Esse país que se dirige para esse caminho da tortura desenfreada, né? Esse país realmente de uma nota só, ele vai caminhando para esse próximo ponto. Então, se chegava então um carro ali bem perto desses atuadores que já estavam no chão, como que derrotados, mortos por essa tortura. E para mim é doido pensar que se passou já mais de 50 anos desse período, e o país de uma nota só, o poema do Carlos Marighella, ainda vale muito, ele ainda diz muito do que acontece hoje em dia. Passa o batalhão com pintor, eu sou o soldadinho que toca o tambor. Primeira lição é separar os homens da debilitar. Segunda lição é separar a língua do peso do tempo. Ele cansado, mas ele se recusar a falar. Passa o batalhão. A cena que a gente chamou de perseguição e morte mostravam como os agentes da repressão da ditadura, que eram os ratos e os gorilas, então os policiais e os militares, como eles lançaram mão da tortura sistemática para obter informações, e dessa maneira foram fragilizando os movimentos de resistência armada. A cena é novembro de 1969, onde houve a prisão de vários frades dominicanos que tinham contato direto com o Carlos Marighella. E foram submetidos a uma tortura atroz e revelaram um ponto de encontro com o líder da ALN. O Facínora, delegado Fleury, que também vai aparecer em cena, preparou uma emboscada que resultou no assassinato de Marighella. Na cena acontecia a tortura
onde se escutava a voz infantil de uma menina cantando como se dobrava a resistência dos presos através dessa mais infame tortura. Alameda! Alameda! Casa Branca! Logo em seguida, os policiais, que na nossa versão eram os ratos, montavam um cenário fake para uma emboscada. E se escutava um trecho do livro do Frei Beto sobre aquele 4 de novembro, na voz de um locutor esportivo que falava do jogo Corinthians e Santos e da possibilidade do então rei Pelé fazer o seu 1000º gol. Dentro desse ambiente de armadilha, o Marighella entrava em cena, caminhando pela Alameda Casa Branca, e em seguida era cercado por ratos e gorilas com metralhadoras, e Marighella, então, havia uma imagem de resistência que era a dança do orixá Xangô. Então Marighella dançava em frente à fuzilaria desses agentes da repressão. Na agonia da morte era utilizado um poema desse revolucionário, onde ele fala do sonho e da luta por uma outra sociedade, uma sociedade baseada na liberdade e na justiça social. A cena terminava com o Carlos Marighella caído nos braços do povo, que entoava uma canção religiosa em latim, a Salve Regina. Não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfos, nada de nada, somente um protesto, uma brecha no muro e fazer ecoar com voz surda que seja, isso tem outro valor, o que se esconde no peito, no fundo da alma, de milhões de sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram